Bom dia a todos, uma excelente quinta-feira pela manhã. Começamos a nossa live pela Escola Nacional de Magistratura, uma live específica em relação à Justiça do Trabalho. E para iniciar a nossa live, para dar início, eu convido o desembargador Caetano, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para as considerações iniciais. Bom dia a todas e a todos que estão nos assistindo. Bom dia, colegas que vão participar desta live. É com satisfação que a Escola Nacional da Magistratura leva ao ar mais uma live e agora abordando uma questão muito importante, um tema bastante importante, que são as audiências por videoconferência e rito trabalhista de emergência. Vão participar a juíza do trabalho Cláudia Márcia, também os juízes do trabalho José Cairo Júnior, Paulo Dornelles e Antônio Humberto Júnior. Desejo uma excelente quinta-feira a todos e também tenho certeza que as informações que vocês vão trazer são de extrema importância, não só para os colegas juízes do trabalho, mas também para todos operadores do direito que militam na área trabalhista. Sejam bem-vindos e boa sorte. Obrigada, desembargador Caetano, pelas palavras iniciais. Nós temos aqui uma honra muito grande, como representante da Justiça do Trabalho, de coordenar essa live com esse tema, que é o tema que mais estamos discutindo neste momento. Então, a Justiça do Trabalho, na minha figura, que eu sou juíza da 28ª Vara da Capital, no Rio de Janeiro, e sou diretora adjunta na Escola Nacional de Magistratura, representando toda a Justiça do Trabalho. Então, nessa qualidade de representante da Justiça do Trabalho, eu agradeço à ANB, pela essa possibilidade de estar colocando todo o seu staff à disposição da Escola Nacional de Magistratura para que possamos minimizar os efeitos negativos do isolamento social. É um momento difícil para toda a sociedade e o Poder Judiciário, e aí a ANB, que representa, tenta minimizar esses efeitos negativos com essa possibilidade tecnológica de conversarmos com os nossos colegas, com os associados da ANB, em relação a tantos temas. Então, cada quinta-feira, e tem outras lives com a própria Renata Gil, a ANB disponibiliza esse espaço tecnológico e nós agradecemos demais a abertura desse espaço e agradecemos ao desembargador Caetano, que é o diretor da escola, o juiz Ângelo de Ceará, que é o vice-diretor, pela possibilidade de enquadrar e de abrir esse espaço para nós que somos da Justiça do Trabalho. Então, fica aqui o agradecimento expresso, um agradecimento a todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube e aos colegas que estão aqui. Somos 4 juízes do trabalho, irmanados aí num tema que é um tema extremamente importante, que é uma novidade procedimental, por meio da tecnologia, que são as audiências por videoconferência. Então, eu tenho meu colega Paulo Dornelles, que é juiz do TRT da 4ª Região, é coordenador dessa live junto comigo. Então, os trabalhos de moderação são divididos com o Paulo Dornelles. Paulo é mestre em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Universidade Pompeu Fabra, de Barcelona, na Espanha, e tem feito um trabalho muito bom, de muita qualidade, como coordenador na Escola Nacional de Magistratura. Então, eu e o Paulo pensamos em organizar essa live, e de tantas lives, Antônio Humberto, Cário, que eu vou apresentar agora, que nós acompanhamos diariamente, sobre direito material, sobre MPs. Então, esse tema é um tema que está sendo muito bem discutido entre os juízes do trabalho. Então, escolhemos o tema da audiência, que é o tema mais atual, que é exatamente isso que nós estamos enfrentando nesses meses. Nós estamos há 90 dias já em isolamento social. Em termos de trabalho, em termos procedimentais, começamos a fazer as audiências agora no mês de maio, o Cário talvez um pouquinho antes, porque ele foi um precursor das audiências. Então, eu e o Paulo entendemos que seria muito interessante para todos os associados da ANB e todo o público em geral, na verdade, poder escutar mais sobre esse tema. Então, tem muitos colegas espalhados pelo Brasil que poderiam estar aqui, e a gente deixa para um segundo momento esses convites, sem dúvida nenhuma, e convidamos o nosso colega
Antônio Berto, né, para fazer essa primeira participação. Antônio Berto esteve na semana passada, né, na MAT, na nossa escola de magistratura vinculada ao TST, também trabalhando sobre esse tema. Eu assisti, eu fiz o curso inteiro, né, então a gente sabe da relevância do conhecimento acadêmico do nosso colega Antônio Berto em relação a quase tudo, mas em relação a esse tema especificamente. Então, eu vou à apresentação do colega Antônio Berto. Numa live, normalmente com live do Instagram, eu nem fico muito tempo nas apresentações acadêmicas. Por exemplo, se eu ficar apresentando o colega Antônio Berto muito tempo, eu vou passar uns 20 minutos apresentando o currículo vitae dele. Então, a gente vai ter que sintetizar, senão a gente perde a fala do Antônio Berto em relação a exatamente o que nos interessa, que é a apreciação dele em relação a essa nova ferramenta. Mas o nosso colega é titular da Sexta Vara do Trabalho de Brasília, professor universitário, mestre em Direito do Estado pela Universidade de Brasília, foi conselheiro, né, representando os trabalhos CNJ no biênio 2007 a 2019, tem livros publicados e é professor da ENAMAT, que é também a nossa escola institucional, né? E a live ela vai ser dividida dessa forma, né? Antônio Berto vai ter a palavra agora nos primeiros 20 minutos para fazer as considerações dele, e logo depois o nosso colega querido, que é o Cairo, José Cairo Júnior, professor conhecido nacionalmente, né, responsável aí por algumas aprovações, né, de concurso público de colegas juízes do trabalho. Então, Cairo é titular da terceira vara de Ilhéus, professor da UESC, né, Ilhéus, Bahia, né, professor da UESC, e a gente conhece muito o Cairo dos textos, né, dos artigos que ele publica, que ele realmente é um doutrinador que tem muita responsabilidade naquilo que escreve e sempre nos auxilia com os conhecimentos dele para que a gente possa desenvolver a nossa atividade jurisdicional. Então, colegas, estamos passando ainda, né, por esse momento extremamente diferenciado no mundo, né, e o Brasil também passa por isso, e o Poder Judiciário, né, não parou em momento nenhum. É bom que sempre a gente frise isso. O Poder Judiciário continua com a prestação jurisdicional. Há 90 dias, todos os juízes estão trabalhando, inclusive, né, os juízes de trabalho, de uma forma muito profícua, até porque a gente tem um PJE, a gente tem um processo judicial eletrônico, que é quase 100% eletrônico, né? Muito pouco ainda é processo físico. Então, a nossa prestação jurisdicional realmente está sendo realizada de uma forma muito efetiva e muito eficaz. E, a partir de final de abril para início de maio, né, as audiências por videoconferência elas já começaram a ser presididas pelos juízes. E com esse procedimento, por ser um procedimento extremamente diferenciado, moderno, enfim, né, causa também muitas dúvidas, muitos anseios, muitas angústias, tanto em relação à própria magistratura, como em relação a advogados jurisdicionados, exatamente pela insegurança, que às vezes é a plataforma, às vezes é uma outra situação. E nós temos enfrentado isso de uma maneira muito positiva, de cabeça erguida, porque temos bons instrutores para nos conduzir. O Antônio Berto é um desses bons instrutores, né, que nós encontramos pelo caminho, que se dedicou a esse tema e que agora vai nos brindar aí com as primeiras considerações dele. Então, eu passo a palavra ao nosso colega Antônio Berto. Bem, obrigado, Cláudia. Obrigado, amigos. Antes de mais nada, quero agradecer o honroso convite que recebi da MB, através do Paulo Dornelles. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço e procurando compartilhar não só informações, como também angústias nesse momento tão difícil para nós, difícil sobre todos os aspectos, mas agora a dificuldade que vamos focalizar é a dificuldade na prestação da jurisdição. Pelo que nós ajustamos com a organização, o colega Cairo vai falar mais sobre os aspectos ligados à audiência por videoconferência e eu me prontifiquei a falar sobre aquilo que eu tenho batizado de rito alternativo emergencial, que foi uma figura criada pela Corregedoria Geral do TST para procurar viabilizar a tramitação dos processos trabalhistas nesse momento difícil, né? Para isso, me parece importante a gente contextualizar, né, por que surgiu essa ideia, para depois falar sobre ela e procurar traçar os desdobramentos decorrentes desse novo procedimento, ou talvez não tão novo assim como procurarei mostrar daqui a pouco. Bom, qual é o problema que nós tínhamos a superar? A pandemia do novo coronavírus trouxe uma necessidade evidente de distanciamento social e, no caso do Poder Judiciário, isso se reflete
em afastarmos a presença das pessoas do Poder Judiciário em termos físicos, em termos presenciais. E isso por duas razões muito simples de serem compreendidas. Primeiro, porque a interrupção desse fluxo de pessoas para os tribunais, sejam aqueles que trabalham nos tribunais, sejam aqueles que precisam ir lá, as partes, testemunhas, peritos, isso impõe a necessidade de circulação dessas pessoas pelas vias públicas e pelos transportes públicos, o que, evidentemente, expõe mais as pessoas à possibilidade de contaminação. Por outro lado, também há a necessidade de se evitar a aglomeração humana e os foros trabalhistas, talvez mais do que qualquer outro, porque nós temos audiências praticamente em todos os nossos processos, eles são permanentes assembleias populares, né? A todo momento, por todo o expediente dos prédios da Justiça do Trabalho espalhados pelo país, nós temos, com maior ou menor contingente, mas nós temos sempre um fluxo grande de pessoas. E, aliado a tudo isso, aliado a essa necessidade de preservar os direitos fundamentais à saúde e à integridade física, a partir das estratégias de distanciamento social, nós tínhamos, por outro lado, a preocupação com o acesso à justiça, porque, mais do que em qualquer outro tipo de justiça, a Justiça do Trabalho foi afetada diretamente por essas medidas de contenção, de circulação e aglomeração, porque o nosso processo trabalhista, como todos sabemos, ele é concentrado no evento da audiência. É na audiência que a maior parte dos eventos de relevância processual ocorre. E sem audiência, portanto, o processo do trabalho simplesmente se inviabiliza. Eu não tenho como tramitar um processo trabalhista sem a audiência, né? Porque é nela que se incrementa a possibilidade de conciliação e é nela também que se praticam os atos processuais mais relevantes após o ajuizamento da ação e a notificação das partes. Pensando em tudo isso e verificando que nós não tínhamos, como não temos ainda, uma perspectiva muito segura de retorno às atividades presenciais, mesmo a Resolução 322, que acaba de ser editada pelo CNJ, sinaliza nesse sentido, porque ela apenas autoriza, ela não impõe, ela apenas autoriza que os tribunais reabram, mas segundo o juízo de conveniência e oportunidade que cada tribunal exercerá, e não a partir de um juízo puro e simples de discricionariedade administrativa, mas, sobretudo, lastreado em uma orientação das áreas públicas de políticas ligadas à saúde, né, para verificar exatamente qual é o impacto de um retorno nesse momento, e ainda assim esse retorno será gradual. Então, com esse cenário de um lado, eu tenho de preservar a saúde e a integridade física das pessoas num período tão complicado, com um vírus que é tão terrível em termos de contágio, e, por outro, de preservar o acesso à justiça, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho acabou encontrando uma solução de escape que, a rigor, num formalismo positivista bem estreito, vai se dizer que é uma solução completamente ilegal, porque, efetivamente, os procedimentos trabalhistas são regulados na CLT, são regulados em lei ordinária, e a lei ordinária manda que se faça audiência. No entanto, considerando o estado de necessidade que vivenciamos, houve por bem, e me parece de forma muito adequada, pelo menos a minha opinião, houve por bem a Corregedoria, a partir do artigo 6º do ato 11, que ela editou, franquear aos juízes a possibilidade de adotarem um rito opcional e um rito alternativo àquele que temos na CLT, justamente para viabilizar a continuação imediata dos processos trabalhistas. E o fez fazendo o quê? Basicamente, utilizando do diálogo das fontes e buscando no CPC a saída emergencial durante esse período difícil que estamos vivenciando. E assim mandou aplicar, então, o artigo 335 do CPC, que determina que o réu terá 15 dias para apresentar a sua contestação. Bom, a partir daí, em linhas gerais, então, é isso que nós temos de história do surgimento desse rito emergencial e do que ele praticamente está exteriorizado no ato da Corregedoria. Agora, eu gostaria, nessa segunda parte, eu sei que meu tempo não é, mesmo sendo uma live um pouco mais longa, não é também muito extenso, mas vamos falar, então, um pouco sobre o que seria, então, o ritual a partir daí, porque
Curiosamente, parece que isso foi intencional, a iniciativa de abertura desse rito alternativo emergencial pela Corregedoria não veio acompanhada de um detalhado ritual procedimental, de tal modo que deixou ao alvitre de cada magistrado ou cada tribunal adotar as soluções que lhes pareçam mais adequadas. Eu, pessoalmente, tenho advogado a ideia de que nós temos que fazer uma integração harmônica entre as disposições do CPC, que são aplicadas, nesse caso, excepcionalmente, com as características e as regras do processo de trabalho. Em nenhum momento parece que passou pela cabeça do Corregedor-Geral, ao editar esse ato e ao inserir esse artigo específico, de simplesmente praticarmos aquilo que a doutrina chama de uma CPCização do processo de trabalho, que nós abandonássemos, deixássemos em quarentena por algum tempo a CLT enquanto a pandemia não passasse. Não é essa a ideia. A ideia é apenas criar um canal para viabilizar o prosseguimento das ações sem maiores problemas, já que a realização de audiências, ainda que possa ser feita de modo virtual, conforme o colega Cairo vai demonstrar, elas envolvem uma logística totalmente diferente e bem mais complexa do que as audiências presenciais. Então, como é que funcionaria ou como é que funciona esse rito? Eu parto da premissa, como eu disse, de que é necessária essa integração entre CLT e CPC, de que não vivenciamos uma época normal, isso é dizer uma obviedade, e, em terceiro lugar, me parece também que, exatamente considerando que não estamos numa época normal, a prudência, a sensibilidade, a serenidade devem permear o complexo de atos a serem tomados. E mais, em quarto lugar, a transparência. Se não houve um detalhamento desse ritual, se é um ritual evidentemente híbrido, exatamente porque nós continuamos com a CLT regulando o processo de trabalho. Me parece que, mesmo que os colegas não concordem com nada do que eu vá dizer aqui, parece importante que eles concordem, pelo menos, de que deixem que as partes saibam antecipadamente aquilo que farão, aquilo que observarão. Então, eu vou falar sobre esses aspectos ritualísticos do processo nesse rito, dando a minha opinião, mas deixando claro que os colegas podem encontrar outro caminho, vou justificar porque eu faço, mas me parece fundamental, exatamente para evitar a insegurança, para evitar a surpresa processual, que foi banida do processo na forma do CPC novo, me parece muito importante que isso fique transparente nos despachos de encaminhamento, de impulso do processo, se o juiz optar pelo rito emergencial. E começa exatamente por isso. Me parece que, embora a lei não exija, a CLT não exija, me parece muito importante que, ao receber a petição inicial, o juiz dê um despacho ordinatório inicial, exatamente elegendo, se for o caso, o rito emergencial, deixando claro para todos os participantes desse processo que ele adotará a solução aventada no artigo 6º do ato 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. E, a partir daí, então, ele determina a notificação do reclamado para apresentar a contestação. Como há uma menção expressa ao artigo 335, me parece razoável a aplicação desse prazo e não o prazo do 841, que não é um prazo de defesa exatamente, é um prazo mínimo que deve mediar entre a notificação e a audiência. Na verdade, em grandes cidades como o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e mesmo Brasília, esse prazo de defesa, na prática, acaba se transformando em meses, às vezes até em anos, a depender da pauta de cada unidade judiciária. Né? Então, se estamos adotando o rito do CPC, me parece razoável o prazo de 15 dias, também considerando exatamente as dificuldades naturais que as partes terão para apresentar a sua defesa. Lembremos, inclusive, que pela resolução 314 do CNJ, artigo 3º, parágrafo 3º, o reclamado, se houver dificuldade para apresentação de defesa, pode, inclusive, por meio de seu advogado, informar essa dificuldade, e isso simplesmente vai inviabilizar o prosseguimento do feito de imediato, enquanto perdurarem as restrições às atividades presenciais do Poder Judiciário. E é por isso, então, que me parece muito sensato que se atribua o prazo mais elástico de 15 dias previsto no CPC, que, na verdade, vão se transformar praticamente em 3 semanas, já que os prazos, tanto no CPC quanto na CLT, são em dias úteis. Outro aspecto também que me parece importante nessa fase inicial é o problema da exceção de competência. Aliás, talvez, a maior polêmica gerada por esse rito emergencial, porque a pergunta que se faz eu vou utilizar a exceção de competência manejando-a nos moldes do CPC ou nos moldes da CLT?
E essa resposta tem um impacto prático muito importante, porque pelo processo do trabalho, o reclamado deveria precipitar a sua defesa por meio de exceção, não no prazo de 15 dias, mas no prazo de 5 dias. Só que, particularmente, acho isso impróprio e vou explicar por quê. Na verdade, o ritual estabelecido para a exceção de competência, que foi gerado pela reforma trabalhista em 2017, ele teve um propósito único. Qual é o propósito? Havia uma situação muito incômoda, e de fato era incômoda, de empresas serem demandadas fora do local correto e terem de comparecer a esse local aonde foram demandados, simplesmente para mostrar ao juiz do trabalho o óbvio, que aquela ação não poderia ter sido proposta lá à luz do que prevê o artigo 651 da CLT. E aí, então, havia um gasto enorme, a mobilização de pessoas e tudo mais. Pensando nisso, a CLT estabeleceu que o reclamado apresente a exceção antecipadamente, precocemente, dentro de 5 dias após a sua notificação, justamente para evitar a realização dessa audiência. Ora, nesse momento, se o juiz do trabalho adotou o rito emergencial, esse propósito é completamente esvaziado. Eu não tenho o que evitar, porque a audiência, se houver, será apenas para a instrução e não para a apresentação de defesa. Consequentemente, me parece muito razoável sustentar que a exceção de competência, se tiver de ser apresentada, seja apresentada nos moldes do CPC, como preliminar de contestação, segundo indica o artigo 337. Isso gera 2 benefícios. Primeiro, que eu tenho um fluxo único para a apresentação da defesa. Segundo, que eu não tenho o retrocesso decorrente do julgamento da exceção mais tarde. E o retrocesso, eu digo no sentido de ter que voltar à oportunidade para a apresentação da defesa e, assim, o reclamado ter uma segunda chance para apresentar agora a sua contestação. Seguindo o CPC à risca, eu teria toda a defesa já apresentada. Isso, então, poupa tempo de todo mundo e, mais, facilita, talvez, a conciliação, porque, uma vez abertos os livros documentais do reclamado, pode ser que um reclamante e um advogado conscientes percebam que parte daquilo que eles pretendiam é inviável, porque há documentação provando exatamente o oposto do que eles suspeitavam. E isso facilita, evidentemente, quanto mais pedidos incontroversos eu tenho para um lado e para o outro, sejam de pedidos inviáveis, sejam de pedidos viáveis, mais fácil é a construção de um consenso para um acordo. E aí, então, nós teríamos, na minha visão, a apresentação da exceção dentro da contestação. Seja como for, me parece razoável, insisto, que o juiz do trabalho, ao despachar inicial, já indique claramente à parte aquilo que ele espera. Se ele espera que a exceção deva ser apresentada na forma do artigo 800 da CLT ou se deva ser apresentada na forma do artigo 337, tirando assim qualquer insegurança, qualquer incerteza na cabeça do advogado. Depois disso, apresentada, se não apresentada a defesa, é claro, isso vai gerar a revelia e o julgamento, como aconteceria em qualquer outro caso de um processo em audiência. Se houver a apresentação da defesa, o juiz deve abrir prazo para réplica. Esse prazo também me parece possa ser de 15 dias, até para assegurar um paralelismo de tratamento entre as partes, uma isonomia, que é algo preconizado pelo CPC, a igualdade de tratamento. E penso eu, e aí isso já não está dito no ato da corregedoria, penso eu que para nós compensarmos o tempo gasto com prazo maior de defesa e de réplica, que o juiz possa, nesse instante, ao abrir prazo para a réplica, já instigar as partes a manifestarem se têm interesse em produção de outras provas, especificarem os meios de prova, especificarem os fatos relevantes controvertidos que eles pretendam demonstrar e, se a prova oral está sendo cogitada, já arrolar desde já as testemunhas para viabilizar a preparação do ambiente para, se for o caso, a realização da audiência por videoconferência. Fazendo assim, as partes darão ao juiz, uma vez contestada a ação, apresentada a réplica e já indicada a intenção ou não de produzir provas, o juiz do trabalho poderá fazer um saneamento do processo, algo que nós não fazemos normalmente, porque em audiência isso é feito de forma repentina. O juiz poderá, analisando a inicial, analisando a defesa, analisando a réplica, analisando a documentação trazida e analisando a indicação das partes e verificando a distribuição do ônus da prova, ele poderá concluir se é ou não necessária a produção da prova oral.
Se ele entender que não é necessária, ele pode, em decisão fundamentada, evidentemente, já encerrar essa instrução, indeferir as provas, se for o caso, se houve requerimento para tanto, e dar prazo para razões finais pelas partes, não é? Que, segundo o CPC, seria esse prazo de 15 dias. Se não, se ele entender que a audiência é necessária, ele verificará se há possibilidade técnica e prática para a realização dessa audiência. E isso pode ser consultado também, no meu modo de ver, já nesse despacho que abre prazo para réplica e para especificação de provas, exatamente para que ele tenha já um cenário completo ao decidir, se for o caso, pela realização da audiência virtual. E aí, nesse caso, ele vai analisar a alegação, se é realmente de impossibilidade, ou se é de dificuldade, ou se é simplesmente de resistência, porque, com certeza, o colega Caio vai falar sobre isso, mas nós temos diversos tipos de alegação e é preciso, me parece, classificá-las corretamente para que o juiz possa decidir bem entre marcar já a audiência por videoconferência ou postergá-la para um momento futuro. E assim, basicamente, nós temos completado o ciclo do ritual, daquilo que eu chamo de rito alternativo emergencial trabalhista. É claro que haverá alguns problemas e algumas questões abertas. Eu sei que tem um espaço mais ao final para perguntas, mas eu colocaria pelo menos duas questões que me parece que são mais recorrentes naquilo que tenho conversado com os colegas em outros eventos como esse, que são os seguintes. Primeiro, a diferença processual que implica o recebimento da defesa diretamente no processo eletrônico. Porque no processo do trabalho, no seu ritual próprio da CLT, existe uma separação entre o momento de apresentação da defesa no sistema, que é uma mera inclusão de um arquivo digital, e o momento de seu recebimento. Porque a CLT não foi alterada no artigo 847 para dizer que o juiz, na audiência, é que receberá a contestação. Isso implica algumas consequências importantes. Por exemplo, se o reclamante quiser desistir da ação, ele poderá fazê-lo até o momento anterior ao recebimento da defesa em audiência. Já se a defesa é recebida diretamente no processo, porque no processo, seguindo o artigo 335, o protocolo, a apresentação e o recebimento da defesa serão instantâneos, ele não terá mais essa possibilidade. Então, é um aspecto que me parece importante a ser revelado, que vai impactar numa postura mais vigilante do reclamante quanto à eventual necessidade de desistência se algum fato não foi bem descrito, se ele pediu algo que não deveria ter pedido, se o advogado entendeu mal o que a parte dissera, ou se a parte depois se lembrou de um detalhe que escapara e que vai mudar a história contada no processo. Então, esse é um aspecto importante. A segunda questão, já encerrando a minha primeira manifestação, diz respeito ao artigo 467, e aqui é uma questão bem interessante. Pela CLT, as verbas rescisórias incontroversas, ou seja, as verbas rescisórias que não forem objeto de uma impugnação séria e específica por parte do empregador na sua defesa, elas devem ser pagas até a primeira audiência na Justiça do Trabalho. Acontece que, nesse rito emergencial, pode ser que nem haja audiência. Ou, se houver, não será aquela audiência a que se refere o artigo 467, que seria a audiência inicial ou a audiência una, mas será uma audiência de instrução. Então, me parece interessante, já que esse é um mecanismo importante para evitar a postergação da satisfação de direitos inequívocos do trabalhador, me parece interessante também que o juiz adote alguma estratégia. Eu, particularmente, tenho entendido que seria o caso de, ao despachar inicial, ele já estabelecer que o recolhimento das verbas rescisórias incontroversas, se houver, seja realizado ou dentro do prazo da contestação, ou em 48 horas após, ou em 5 dias, necessariamente numa conta judicial, obviamente. Dessa forma, eu consigo conciliar a necessidade de correr o processo sem audiência inicial ou una, mas, ao mesmo tempo, sem privar o trabalhador, ainda mais num momento tão crítico como nós estamos vivenciando agora, da possibilidade de receber, pelo menos de imediato, aquilo que o próprio empregador está dizendo que, de fato, ele tem a receber. Porque, mesmo até na justa causa, isso ocorre, né? Porque eu posso ter umas férias, por exemplo, integrais, férias já adquiridas, quando o empregado é dispensado, e mesmo, então, numa justa causa, por pior que ela seja, o empregado tem direito a receber
verbas rescisórias, e isso pode ser, me parece, resolvido com uma pequena adequação do rito alternativo emergencial, acoplando essa novidade, essa regra antiga da CLT. Em linhas gerais, então, é isso. Só esqueci de falar um detalhezinho, Cláudia, antes de fechar a minha fala, é que, na verdade, eu disse que não era uma novidade esse rito emergencial, porque, na verdade, a Corregedoria já sinalizara antes essa possibilidade nas ações contra a fazenda pública e nas ações civis públicas. E tenho, para mim, que isso é uma experiência para ficar em outros casos também. E aí eu convido os colegas a pensarem: ações que envolvam reclamado citado por edital. Qual a razão de ser do empregado ter que comparecer a uma audiência para um processo em que o reclamado, em 99,9% das vezes, não comparecerá, porque nós sabemos que a citação por edital é uma reles presunção necessária para a regularidade do processo. Então, pode ser que essa experiência que nós estamos vivenciando agora, eu digo que não substitui, não pode substituir o processo de trabalho. Sou totalmente avesso a essa possibilidade. Mas pode ser que nós alarguemos um pouco mais essas possibilidades nessas situações em que a marcação de audiência, de fato, acaba sendo um rito meramente teatral, sem qualquer sentido e sem qualquer proveito. Era isso, basicamente, que eu tinha a falar, Cláudia. Nesse primeiro instante, ficando aberto aí aos questionamentos, perguntas e dúvidas dos colegas. Eu, como sou professora, eu vejo, gente, um bom professor é isso, ele consegue falar tudo em tão pouco tempo, né? Porque o Antônio Humberto desenvolveria esse mesmo tempo do rito emergencial falando em 1h30, né? E a gente só consegue 20 minutos para um grande professor resumir, detalhar um assunto, mas como a gente vai desdobrar isso em perguntas, né? No terceiro momento, depois da fala do Cairo, e aí a gente volta, né? E continua, né? Continuamos todos conversando com o professor Antônio Humberto em relação a esse tema. Eu mesma já coloquei aqui uma pergunta, né? Falei, gente, olha, ele está falando uma coisa interessante. Quando chegar o momento da pergunta, vou fazer essa pergunta. Enfim, né? Então, quem não é juiz do trabalho, né, que está aqui nos ouvindo, e é colega nossa da Justiça Estadual, vejam a situação em que nos encontramos, né? A Justiça do Trabalho está, como o Antônio Humberto acabou de colocar, nós estamos numa fase de rito emergencial, ou seja, coisa que nós não fazíamos, que não era o nosso procedimento padrão, porque a CLT é muito clara em relação à necessidade de colocar tudo em audiência, e hoje a gente está trabalhando aí com CPC. Enfim, e como o próprio Antônio Humberto colocou, né, trabalhando com CPC com situações que a gente vê que dá certo. Então, por que não depois continuar, né? Enfim, a gente vai discutir isso mais adiante. Então, eu passo a palavra agora para o meu querido colega Paulo Dornelles para fazer as suas considerações iniciais, e ele mesmo já passa a palavra para o Cairo, e aí a gente vai desdobrar essa questão do rito emergencial com a prática da audiência trabalhista, que é exatamente a presença do Cairo, que foi um dos precursores, né, realmente a começar a fazer audiência por videoconferência. Ô, Cláudia, antes do Paulo começar a falar, eu vou pedir licença a vocês para sair um pouco desta live, porque eu tenho que participar da abertura de uma outra live agora na Escola Superior da Magistratura do Tocantins. Mas lá eu participo só da abertura e retorno porque está sendo extremamente importante, no meu caso, né, reaprender o direito do trabalho e o processo trabalhista. Né? Você e o Paulo já sabem, né, que eu sou um juiz do trabalho concursado da turma de 1980 do TRT Mineiro, mas que acabei optando por continuar na magistratura estadual, e durante bastante tempo eu tive jurisdição trabalhista, porque no interior de Minas eu passei por comarcas onde não havia a Justiça do Trabalho. Então, nós, juízes de direito, é que exercemos a jurisdição trabalhista. Então, eu tenho uma afinidade muito grande e um interesse muito grande também em me atualizar. Então, eu peço licença, peço desculpas ao Paulo, ao José Cairo, mas eu vou participar dessa abertura lá e em seguida eu retorno. Muito obrigado. Querido, obrigada. A gente aguarda você para encerrar a nossa live, então. Então, Paulo, então, com a palavra. Bom, muito bom dia a todos. Bom dia a quem está nos assistindo aí pela internet. Eu acredito que a minha querida mamãe também está assistindo hoje, que eu convidei ela, insistindo bastante. E eu quero aqui cumprimentar, claro, o nosso desembargador Caetano, que é diretor da Escola de Saúde, de fato, realmente tem no seu extenso currículo também essa aprovação na magistratura do trabalho, e isso desenvolve naturalmente um carinho muito grande, né? É muito difícil não ter um carinho assim quando a gente envolve essas questões da nossa justiça do trabalho, né?
Eu quero também, claro, cumprimentar a nossa colega Cláudia Márcia, aqui, presidente da Jutra, e está participando de uma série de lives aqui, a nossa estrela aqui nas lives trabalhistas, com certeza, e com enorme êxito, inclusive realizando audiências trabalhistas por videoconferência com êxito e com algumas questões muito peculiares, muito legais, muito interessantes, que ela já me relatou. Que eu vou ver se eu consigo fazer ela falar. Vai ser difícil, mas vou tentar. Cumprimento, claro, também aqui nosso colega, os nossos dois convidados, né, Antônio Humberto e José Cairo, cujos currículos já foram aqui. Claro, é impossível desenvolver o currículo de ambos aqui, senão a gente passaria realmente 20 ou 30 minutos falando do currículo de ambos, mas um destaque que eu gostaria de dar com relação a ambos aqui, que é muito claro, é a bravura, a coragem de ambos, porque são temas novos, são temas que causam uma série de dúvidas, de ansiedade, é muito mais fácil falar sobre um tema que todos já falaram, né? Os colegas, eles estão navegando por mares turbulentos, por mares não navegados ainda. Então, isso tem que ser realmente valorizado, tem que ser prestigiado. Isso é uma atitude muito bonita e que nós precisamos muito, que com certeza nos honra muito, honra a magistratura do trabalho. Bom, o colega Antônio Berto aqui falou sobre o rito de emergência, é uma matéria que ele já está ministrando em curso na Escola Nacional da Magistratura do Trabalho. E, com certeza, aqui a gente já teve uma visão um pouco mais enxuta, mais sintética, mas uma visão que já pode dar algum caminho nessa novidade, né? Eu não me apresentei formalmente, mas eu sou Paulo Dornelli, a colega já tinha me apresentado, integro tanto a coordenadoria da Escola Nacional da Magistratura, como também a Secretaria Internacional. O colega José Cairo, que em seguida eu prometo não me estender muito, Cláudia Márcia, mas em seguida vai nos apresentar aqui a sua experiência com as audiências por videoconferência. Meu papel aqui é provocar algumas reflexões bastante simples, bastante objetivas e alguma contextualização internacional desse fenômeno. Eu já falei em algumas lives sobre esse assunto e, para mim, uma frase que sintetiza tudo o que nós estamos dizendo é que a necessidade é a mãe da criatividade. Nós não tivemos alternativa senão ser criativos e encontrar soluções. E isso não aconteceu só no Brasil. Isso é um fato que aconteceu no mundo inteiro. A pandemia, por alguns, talvez já fosse mais ou menos esperada, mas não nessas proporções, não nessas dimensões. Então, o que aconteceu é que os países no mundo inteiro tiveram que reagir, encontrar soluções, encontrar alternativas para se defender dessa situação, que é uma situação muito crítica. Claro que isso desagou no judiciário, e o judiciário também teve que se adaptar, e se adaptar de maneira muito rápida. Eu gosto de usar a expressão learning on the fly, né? Que é aquela coisa que o avião está andando, a gente tem que se organizar e mudar tudo muito rápido, né? Ou como a desembargadora do TJ de Minas Gerais gosta de falar, que é trocando o pneu do carro com o carro andando. É isso que está acontecendo. Não teve alternativa. Então, no mundo, isso aconteceu muito claramente no Judiciário Trabalhista. Nós, na Secretaria Internacional, fizemos o acompanhamento, monitoramento disso que aconteceu, e nós fomos vendo gradualmente como os países foram se adaptando a essa situação. Quer dizer, às vezes suspendendo aulas, às vezes suspendendo algumas outras atividades, mas essencialmente suspendendo o trabalho presencial. Alguns um pouco mais céticos, outros, diante da pandemia mais expansiva, mais agressiva, como na Itália, já suspendendo, de fato, todos os trabalhos presenciais. Então, nesse contexto internacional, nós acompanhamos essas mudanças, essas alterações, e uma situação que eu acho que é muito importante refletir, é que o Brasil teve um papel de destaque nesse cenário. Não só fazendo um levantamento sobre essas atitudes que o Judiciário no mundo adotou, nosso levantamento, nosso relatório sobre isso, ele foi pioneiro no mundo, ele foi divulgado na União Internacional dos Magistrados, foi objeto de um artigo do nosso secretário internacional, Geraldo Dutra. Não só esse pioneirismo, mas também uma capacidade de adaptação muito grande, muito forte e muito efetiva. O Brasil, sim, a gente tem aquele hábito, né? Falar mal do Brasil é um esporte nacional, mas a gente tem muito do que se orgulhar. E isso é bom destacar. O Brasil foi capaz de se adaptar com muita rapidez, com muita eficácia. E uma das razões para isso, são várias razões, são as dimensões continentais do Brasil. A gente nunca teve alternativa aqui no Brasil, senão usar telecomunicação. A Europa cabe no Brasil, o Brasil é gigantesco. Então, telecomunicação é uma coisa inerente ao Brasil, a gente sempre teve que utilizar. Não é de hoje que a gente faz algum contato por WhatsApp, Skype, ou seja lá o que for, para tentar resolver alguma pendência, para tentar resolver algum incidente. Essas dimensões não nos deram alternativa e nós, inclusive, implementamos, né, o processo judicial eletrônico. Tudo é objeto de crítica, tudo é possível ser debatido, com certeza, mas o processo judicial eletrônico nos garantiu manter a atividade judicial praticamente intacta. A presidente do TST falava há pouco tempo que a nossa produtividade trabalhista no mês de abril do ano passado foi praticamente a mesma do mês de abril desse ano.
né? Então, isso é um dado, claro que isso exige muito esforço dos magistrados que estão trabalhando em casa, dos servidores trabalhando em casa com filhos, etc. Essas situações a gente vai falar um pouquinho, eu acredito, nas audiências por videoconferência, as situações inusitadas que ocorrem. Mas o que acontece é que nós seguimos trabalhando. O judiciário se adaptou, mas ele não parou. Então, mais de 200 milhões de reais foram destinados ao combate ao coronavírus. Esse também é um dado que é público. Nós não paramos. E essa adaptação muito boa, ela realmente se destacou no cenário internacional. Outros países também tiveram alguma adaptação, mas aqui no cenário internacional realmente foi um destaque. No cenário internacional, o Brasil foi um destaque. Eu, como sou mais antigo, costumo manter as anotações em papel ainda, né? Porque botar isso tudo no computador, eu me confundo todo. Mas então, o que eu queria dizer é o seguinte: fora o PJE, agora nós temos essa situação das audiências por videoconferência, né? Que com certeza provoca um pouco de ansiedade, um pouco de dúvida, né? A gente tem colegas aí que ficam, vamos dizer, agora como é que vai ser e tal. Então, o que nós estamos fazendo aqui, basicamente, como diz um amigo meu filósofo, Paulo Henrique Medrado, plantando sementes boas nessa terra virtual que é a internet, né? A gente quer dar um procedimento, quer dar uma orientação, quer dar um caminho possível, mostrar que é possível. Mas, mais uma vez, isso é interessante destacar, o Brasil ele tem tido destaque, tem sido pioneiro nessa situação das audiências por videoconferência agora. Não só porque nós já tínhamos algumas disposições sobre isso no Código de Processo Penal, e isso é interessante saber, a Justiça Estadual, como regra, tem mantido as audiências criminais, com algumas variações, normalmente o réu na prisão, ou a própria testemunha no foro, no nosso caso isso não é possível fazer, mas tem mantido. Então já existiam previsões sobre isso no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, jamais para aquelas audiências que seriam, que nós chamamos, né, enfim, para ouvir alguma testemunha que está em algum outro estado, alguma coisa assim, mas mais por exceção. Agora nós estamos entrando no universo da generalização. Claro que isso causa dúvida, causa ansiedade, isso é muito natural, isso é muito normal. Então, nesse cenário, o Brasil novamente se destaca. Eu fiz uma consulta rápida com alguns colegas de outros países e, por exemplo, no Equador já está se fazendo audiências por videoconferência, mas mais por conciliação ou coisas mais simples. As chamadas testificais, para ouvir testemunhas, os testigos, não estão ocorrendo ainda. O Paraguai é a mesma coisa, audiências mais simples, não com testemunhas. E na Europa, no caso do Portugal e Espanha, não estão realizando audiências por videoconferência. Existe um debate muito grande sobre esse tema na Europa, está se debatendo as possibilidades, etc. Mas no Brasil, nós recentemente, isso é muito interessante, eu acho que pouca gente sabe, tivemos uma mudança legislativa no caso dos juizados especiais, lei de 2020 agora, que permitiu a audiência por videoconferência no caso de conciliações. É possível, está expresso, e essa audiência mesmo que a gente pensa que a gente está fazendo agora com as pessoas das suas próprias residências. Então, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo audiências agora por videoconferência a partir da própria residência, da própria casa, tem que tomar cuidado para não passar ninguém, coisa parecida, né? Mas a gente está fazendo isso. Então, na Justiça do Trabalho, nós já temos experiências assim, a colega Cláudia Márcia tem realizado, por exemplo, um grande êxito, temos colegas aqui em Porto Alegre, na Quinta Vara do Trabalho de Porto Alegre, que também estão realizando, Max e Jorge, e o José Cairo, o colega José Cairo, que é sempre um precursor, um vanguardista, também está realizando essas audiências, inclusive de instrução, né? Eu gosto de fazer um destaque com relação ao colega José Cairo, que essa vanguarda e essa grande dedicação que ele tem aos estudos, inclusive eu tenho aqui para fazer uma denúncia, as minhas aprovações na magistratura foram em grande parte estimuladas, grande mesmo, estimuladas pelos livros do colega José Cairo, que eu li o livro do Processo do Trabalho, Direito do Trabalho, livros muito claros, muito objetivos, muito metódicos, e esses livros me levaram à minha aprovação, com certeza, foi mais de uma. E se alguém tiver alguma reclamação para fazer sobre minha jurisdição, por favor, encaminhe para o colega José Cairo. Né? Mas então o José Cairo sempre teve essa postura vanguardista, essa postura de, enfim, explorar caminhos diferentes, novos, e é isso que está acontecendo. Eu vi agora recentemente uma das audiências por videoconferência do José Cairo, que está no YouTube. Tem lá, acho que, não me lembro se era testemunha ou o reclamante, que está com um fone grande de ouvido, assim, pretão, assim. E eu tenho certeza que aquele fone também dá para usar para jogar PlayStation. Quer dizer, eu não tenho certeza, não vou dizer que eu jogo também PlayStation 4, nem que eu tenho um desses fones aqui, eu só tenho esse, viu? Mas, enfim, são situações inusitadas, são situações novas, a gente fica um pouco, às vezes, com medo e tal, mas nós temos excelentes colegas para tratar desse assunto. O colega Antônio Berto deu uma explanação aqui para mim, várias questões que eu não tinha pensado. Ele já trouxe, já antecipou, e isso é simplesmente brilhante, é simplesmente fantástico, isso é muita bravura. Agora o colega José Cairo vai nos falar dessa experiência
por videoconferência, que novamente nos torna pioneiros no mundo nessa situação e nos falar um pouco dessa experiência. Né, José Carlos? Muito bom dia. Opa, acho que tem que ligar aqui o áudio, José Carlos, está desligado aqui. Aqui do seu áudio. Pronto. Isso. Acontece nas melhores famílias e nas audiências também, não é? Então, antes de tudo, eu queria agradecer a Cláudia, a Márcia, por ter me convidado para participar dessa live aqui na AMD e dizer também para você, Paulo, que é uma honra saber disso. Você tinha me dito antes que você obteve a aprovação também estudando pelos meus livros. E é um prazer também estar aqui com o nosso colega, o Antônio Humberto. É muito bom. Principalmente para falar sobre esses temas tão atuais. E eu tenho essa característica, eu gosto muito do novo. Eu gosto muito da mudança. Eu me excito muito quando algo de novo acontece. Nessa seara, eu já venho adotando há algum tempo, digamos assim, a CPCização do processo do trabalho. Mas não de forma a eliminar totalmente, digamos assim, as coisas boas do processo do trabalho, mas de forma a mitigar essas duas áreas processuais, tanto o processo do trabalho quanto o processo civil. E também na questão da audiência, eu sempre defendi aqui ser contra o que eu chamo de o mito da audiência que existe na Justiça do Trabalho. Porque se o juiz do trabalho não faz audiência, ele não faz nada, ele não trabalha. É o mito, eu chamo isso do mito da audiência. Isso não é verdade. O juiz trabalha com audiência ou sem audiência. Mas tudo que se fala, produtividade, quantas audiências você fez por dia, quantos dias de audiência você faz, isso é um mito. A gente pode, nossa produtividade, ela pode ocorrer com a utilização da audiência ou sem audiência. E em algumas situações nas quais o próprio juiz ele faz 2 ou mais audiências, que ele não faz audiência uma, que isso depende muito do magistrado. A primeira audiência ela estava praticamente sem nenhuma utilidade, porque depois do PJE você marca a audiência que seria de conciliação. Se não obtiver a conciliação, essa audiência e nada, ela é praticamente a mesma coisa. E eu já vinha adotando, já desde o início, como o Antônio falou, aquela sistemática de eliminar as audiências em face da fazenda pública, principalmente quando só tinha questão de direito. Já tem uns 5 ou 6 anos, desde o início lá daquela recomendação número 1, acho que é de 2013, parece o ano, eu já venho adotando. Também nas ações civis públicas, nas ações civis coletivas, eu não uso o procedimento da CLT, eu uso o procedimento da própria lei que trata da temática, de forma que vem fluindo bem, os advogados também não vêm arguindo nulidade, vêm aceitando esse procedimento, de forma que para mim não está sendo muita novidade. E quando se falou logo inicialmente de utilizar o CPC, para mim foi de boa valia, porque já estava, digamos assim, consagrando o nosso entendimento. A grande questão, como o próprio colega Antônio Humberto falou, é você não criar essa insegurança jurídica para as partes. Porque quando a gente começa a estudar o direito processual do trabalho, tem aquela questão da aplicação das regras do processo civil naquilo que não foi incompatível com os princípios do processo do trabalho. E essa cláusula é muito aberta, de forma que cria insegurança, porque cada juiz, cada magistrado do trabalho tem uma ideia do que seja incompatibilidade ou não, de forma que cria até os absurdos do advogado perguntar: qual é o processo do trabalho aqui nesta vara? Esse juiz age como? Esse juiz age de que forma? Isso é realmente uma insegurança jurídica por conta dessa mitigação do processo civil e do processo do trabalho. E agora vem essa abertura maior, permitindo a utilização do CPC, e uma forma de se eliminar essa possível insegurança jurídica, possível não, com certeza essa insegurança jurídica, é deixar claro para as partes qual é o procedimento que vai ser utilizado, como o nosso colega Antônio Humberto deixou claro na sua explanação. Mas, em relação a esse procedimento da CPCização, eu já vinha utilizando desde o início, e também em relação ao prazo. Citava, na verdade, o termo técnico que nós temos no nosso processo civil, no nosso processo de trabalho, é a notificação, que se difere um pouco da citação, porque na citação o juiz ele verifica se estão presentes os elementos
requisitos da petição inicial. Aí você chamaria de citação. Caberia até a gente discutir aqui depois se com essa introdução do rito do CPC, o juiz teria que fazer essa avaliação prévia da petição inicial ou não. De forma que vão surgindo, como o próprio Antônio Humberto deixou claro, na resolução, ele não tece detalhes do que deve ser feito. Ele só fala que pode ser utilizado de forma facultativa pelo juiz, esse procedimento de citar para contestar ou de notificar para contestar, mas ele não tece detalhes em relação ao antes ou ao depois. Agora, nós estamos fazendo assim, a nossa carga de CPC, utilizada no processo de trabalho durante esse período de pandemia, tem sido bem maior, e conforme até a orientação que o nosso colega falou. Então, depois de citada, depois de apresentada a contestação, a gente dá a vista para a réplica. Depois da réplica, o juiz faz um saneamento do processo para ver se tem alguma irregularidade ou não. E nesse momento aí surgem aquelas possibilidades que o juiz tem. O juiz pode extinguir o processo sem resolução do mérito, pode mandar suprir alguma irregularidade. E tem outra novidade que o Antônio Humberto não falou agora, mas ele já falou em outras lives que já me disseram. Nem foi eu que assisti. Já me falaram sobre o julgamento antecipado do mérito. Na verdade, julgamento parcial do mérito. E a gente já vinha fazendo isso aqui há algum tempo, só que a gente encontrava uma dificuldade de ordem técnica no PJE, porque o PJE ele não entendia a sentença parcial do mérito, de forma que aquela sentença que o juiz proferia era passível de recurso, as partes recorriam e ficava uma parte do processo no TRT, uma parte do processo na primeira instância e criar uma confusão, de forma que a gente resolveu suspender a utilização desse procedimento. Nessa última versão do PJE já tem a possibilidade do julgamento parcial do mérito, mas segundo os técnicos daqui do nosso TRT5, ela ainda não foi implementada de forma efetiva. Mas seria também mais um recurso que nós podemos utilizar nesta fase para, pelo menos, adiantar um processo, naqueles processos nos quais é possível você já dar uma sentença de pedidos, por exemplo, que só depende de matéria de direito ou que a prova é exclusivamente documental. Então, nesse primeiro momento, eu falei um pouco aqui sobre o tema de Antônio Humberto e agora eu vou falar sobre as audiências telepresenciais, tá? Que até a gente pode começar a conversar aqui sobre qual seria a expressão a ser utilizada, se é audiência por videoconferência, audiência telepresencial. Eu gosto mais dessa última expressão, audiência telepresencial. A audiência por videoconferência, eu acho que seria meio um pouco redundante, porque na videoconferência seria uma conferência por vídeo. Então, ficaria mais técnico eu falar em videoaudiência, ou seja, uma audiência por vídeo. Mas essa é só uma questão terminológica. Bem, antes mesmo da resolução do CNJ tratar da possibilidade da audiência de instrução, como não havia proibição, a gente tentou aí fazer essa audiência. Primeiramente, eu participo de um grupo aqui, um grupo de estudos criados aqui na minha região, na qual tem os vários advogados que atuam na nossa região. E eu joguei nesse grupo aí se tinha algum advogado disposto a voluntariamente fazer uma audiência de instrução. E aí fiz a pergunta e ninguém me respondeu. Aí não teve jeito. Aí eu falei, a única solução é a gente tentar, nesse caso, ser mais ativo e forçar um pouco fazer essa audiência, porque não havia ainda a resolução do CNJ. De forma que eu fui procurando alguns processos mais simples e aí achei um e entrei em contato com os advogados para viabilizar a realização dessa audiência. Então, depois disso, depois de um processo de convencimento dessas partes, eles aceitaram a minha proposta e a gente partiu para fazer essa audiência telepresencial. Aqui no nosso TRT, a gente usa a plataforma do Google, que é o Google Meet. O CNJ ele tem a plataforma própria, mas na resolução ela permite que seja feita o uso de outras plataformas. No nosso caso, o Google Meet, segundo as pessoas que já usaram as duas plataformas, eu só usei só o Google Meet, ele seria melhor, o Google Meet, do que o Webex da Cisco. Mas eu não fiz esse teste ainda. Por enquanto, só está trabalhando já com o Google Meet.
E, inclusive, na resolução do CNJ, ele permite que seja gravado lá no PJE Mídia as audiências por telepresenciais, inclusive aquelas que foram geradas por outra plataforma. No nosso caso, a gente pode, inclusive, hospedar a gravação, o arquivo dessa audiência no próprio Google, que, como o nosso tribunal ele adquiriu o pacote total das ferramentas oferecidas pela Google, a gente pode fazer essa hospedagem do vídeo da audiência no próprio Google, ou seja, no Google Docs. Pois bem, depois dessa fase inicial de selecionar um processo, aí nós fomos efetivamente fazer essa audiência, e aí, durante a audiência, que surgiram as dificuldades. E essas dificuldades, elas só ocorrem na prática e nos ajudam a realmente você refinar o procedimento. Primeiro, a necessidade de você ter um instrumento para convocar a testemunha, porque a gente utiliza lá o Google Agenda, como se fosse aqui mesmo no Zoom, né? É enviado um convite para o advogado, para as partes, mas nós não poderíamos enviar um convite para a testemunha, porque a testemunha ela não poderia entrar na audiência antes de ser chamada, ou seja, antes de ouvir as partes, porque uma vez se ela tivesse contato direto com o depoimento, ela não poderia, assim, participar na audiência na condição de testemunha. Então, o que foi pensado para solucionar esse problema? Criar 2 salas de audiência, ou 2 salas de conferência. Primeiro, uma que a gente chama de sala de espera, e outra que seria a sala propriamente dita da audiência. Nessa sala de espera, ficariam as partes, os advogados, as testemunhas, todas as pessoas que fossem participar da audiência naquele dia. E aí você criaria uma teleconferência, uma sala de audiência para cada processo. Mesmo porque você não poderia colocar essa audiência para ser feita dentro de uma sala genérica, porque cada processo ele gera um arquivo e esse arquivo é próprio daquele processo. Portanto, o ideal é criar uma sala genérica de espera para todos. E dentro dessa sala, uma vez iniciada a audiência, o secretário, o servidor ou qualquer outro funcionário lá da vara, ele entra na sala e comunica, você está sendo convidado para participar da seguinte audiência. E aí ele coloca o link nessa primeira sala, que é a sala de espera. E aí o advogado vai e acessa a sala de determinado processo. Se a testemunha ela tentar ingressar na sala antes de ser chamada, antes de ser convocada, ela não vai conseguir entrar, porque vai precisar de alguém que esteja participando dessa teleconferência da aceitação dessa testemunha, ou seja, do pedido que a testemunha faz para ingressar dentro da audiência que está sendo realizada naquele determinado processo. Por isso que não tem como a testemunha, pelo menos nesse caso, ter acesso à audiência que está realizando previamente. Pois bem, então, feito isso, foram gerados os convites que foram inseridos lá no processo, já com número e tudo, e colocado para a notificação das partes. O que a gente sentiu dificuldade é que, apesar de haver um campo no PJE para o registro do telefone das partes, do celular das partes, geralmente os advogados não fazem essa informação. De forma que complicou um pouco a nossa comunicação diretamente com a parte para fazer a convocação para participar da audiência, porque inicialmente foi pensado, inclusive, em aplicar as combinações pelo não comparecimento da parte ou das testemunhas. Então, uma forma de solucionar isso foi conferindo ao advogado essa tarefa, esse procedimento de comunicar ao seu cliente a realização dessa audiência por teleconferência. Mas, para viabilizar, o que a gente achou um pouco complicado é que as partes em geral, até os advogados, mesmo os magistrados, eles não têm, digamos assim, um contato frequente com essas ferramentas de teleconferência. Nós que já estamos um tempo um pouco mais utilizando desses mecanismos da telemática, já conhecemos as plataformas, o Zoom, o Meet, mas a população em geral, que precisa participar da audiência, ele não tem contato com essas ferramentas. Então, encontrando essa dificuldade,
porque é necessário fazer tipo como se fosse um cursinho de como você vai utilizar essa ferramenta, inclusive para os próprios advogados. Então, nós marcamos uma audiência de, digamos assim, de ambientalização, onde nós testamos os mecanismos, né? As ferramentas que você pode utilizar, a câmera, o áudio, isso sempre dá problema, inclusive aqui nessa nossa deu no início também. E aí nós pedimos que os advogados eles fizessem esse teste com os seus clientes e também com as testemunhas, de forma que no dia realmente marcado para essa audiência não tivesse qualquer problema. Então fizemos essa audiência de teste e depois eles fizeram a audiência de teste com a parte e com a testemunha. Então no dia marcado foi aberta a audiência e é interessante nesse momento em que se faz a abertura da audiência telepresencial alterar os modelos do texto da ata. Na minha primeira não fiz isso, só fui lembrar depois, que é para colocar, geralmente já é um texto padrão, na qual se menciona que é aberta a audiência na terceira vara do trabalho de Ilhéus, situado no endereço tal. Então, isso aí tem que ser alterado, porque não está sendo realizada a audiência presencial. Então, na partir da segunda audiência que eu imaginei isso e já alterei e deixei claro lá que aquela audiência estava sendo feita por teleconferência. Porque se você não colocar isso na ata, não tem como as pessoas que não participaram daquela audiência ter conhecimento de que ela foi feita pela forma telepresencial. Uma novidade também que ajudou muito a agilizar essas audiências e que eu não fiz na primeira foi a desnecessidade de registrar os depoimentos das partes e das testemunhas. Eu não sabia disso e fiz, e por isso a minha audiência, que só teve uma testemunha e foi interrogada as partes, foram quase 2 horas. Então ficou muito cansativo para fazer uma única audiência, que era a audiência de instrução, mas foi muito cansativo por conta disso. Mas nas audiências seguintes, na qual fica dispensado, pelo menos a critério do juiz, a realização do registro dos depoimentos, então a audiência fluiu muito bem, foi um avanço incrível. Agora, o que a gente imaginou depois de fazer, não fiz isso ainda, mas o que a gente imaginou para efeito de você, no futuro, acessar esse arquivo de vídeo, é fazer na ata apenas o registro do minuto a partir do qual se passou a tratar de determinado tema. Porque pela resolução do CNJ, só é necessário registrar na ata a presença das partes, dos advogados, da testemunha, e os requerimentos dos advogados e as eventuais decisões interlocutórias do juiz. O depoimento fica dispensado a critério do juiz. Mas para você assistir um vídeo longo, sem saber em qual local desse vídeo está o tema, então isso demanda muito, muito tempo. Então o que a gente imaginou? Vamos falar agora sobre hora extra. Aí você olha lá, hora extra no minuto 45. Coloca 45, na ata fica registrado, tem uma hora extra. Dano moral, minuto 1.12, tá? E por aí vai. Insalubridade, minuto 1.35. Isso vai facilitar para, no momento de proferir a sentença do juiz, o próprio juiz vai sentir maior facilidade para voltar ao depoimento, se ele tem alguma dúvida, se ele não lembra, para o advogado recorrer também, e no caso do desembargador, relator, quando for analisar um eventual recurso, ele já vai diretamente naquele ponto. Isso facilita muito. Então, não fiz isso na primeira audiência. Voltando aqui, no momento em que a testemunha, primeiro a gente fez o interrogatório da parte reclamante, o depoimento do reclamado, eu sugeri que fosse dispensado. A parte autora também não se incomodou, não protestou, não arguiu nulidade, e a gente dispensou o interrogatório do preposto e partimos, então, para o oitivo da testemunha. E aí aconteceram alguns incidentes, como forma também de preservar a comunicabilidade da testemunha, mas achei interessante o seguinte, que quando a audiência é presencial, a testemunha, quando ela chega, ela se identifica mediante um documento que é apresentado ao secretário de audiência. E nesse momento, quando a testemunha estava disposta a iniciar o depoimento, a gente ficou sem saber como é que isso ia ser feito. Então, o próprio advogado sugeriu que a testemunha ela mostrasse o documento naquele momento ali, né? Mas a câmera não estava muito bem,
Porque a gente depende aí da qualidade de áudio e vídeo que a testemunha ela está disposta o que ela possui. A gente não pode fazer muita exigência em relação à qualidade, de forma que não deu para ler muito bem se realmente conferia. Mas a gente confiou muito no princípio da lealdade e da boa-fé processual. Eu acho que sem a aplicação desse princípio, fica muito difícil você desenvolver uma audiência. Os dois princípios que eu acho que eles estão presentes e necessitam estar presentes nas audiências telepresenciais primeiro, isso que eu já falei, que é o princípio da lealdade e da boa-fé, e o segundo, da cooperação por parte dos advogados. Porque se você não tiver a cooperação dos advogados, é muito, muito difícil você dar prosseguimento a uma audiência telepresencial. Já é difícil quando um dos advogados ou ambos não colaboram em uma audiência presencial. Imagine como você conduzir uma audiência telepresencial cheia de dificuldades, cheias de novidades, sem que o advogado ele coopere no sentido de dar andamento. E a gente tem visto que e o nosso colega Antônio Humberto ele destacou isso, há uma resistência, sim, à utilização desse novo mecanismo, realizar as audiências, talvez por conta do medo da novidade. E o novo, ele assusta muito. Então, nem todo mundo tem essas características de ter afinidade com o novo, de gostar de mudança. E muitos advogados, inclusive colegas nossos, eles são resistentes à realização da audiência telepresencial, mas isso é normal. Então, nós temos que tentar vencer essas resistências dos colegas, dos advogados, para que o processo flua. Caso contrário, a gente vai ficar dependendo do retorno das atividades para que aqueles processos tenham a sua tutela jurisdicional. Nós sabemos que, ainda que esse retorno se dê aí daqui a 1 mês ou 2 meses, esse retorno ele vai ser gradual, não vai ser com o mesmo volume que tinha antes da pandemia. Então, existem vários aspectos aqui que eu não recordei, mas durante as perguntas a gente pode voltar aí para falar como que foi a nossa experiência com essas audiências de instrução. E também para não delongar muito, né? Obrigada. Cairo, obrigada. Eu estou aqui sofrendo, na verdade. Sofrendo porque o tempo está passando e a gente não vai conseguir exaurir. Então, eu já vou deixar aqui um pedido já oficial, MBNM, para a gente desdobrar isso em outro momento. Porque nós temos vários questionamentos. O Paulo já tinha previamente tirado algumas dúvidas dos colegas, porque a gente escuta muito colega e os anseios dos colegas, e nós temos colegas participando online aqui. Então, Paulo, eu como sempre, eu sempre mudo alguma coisa, né? Mas, enfim, porque o nosso tempo é curto, né? A nossa live já é uma live diferenciada, porque ela vai passar de 1 hora, porque nós temos 2 convidados. Então, isso a gente já negociou com a Escola Nacional de Magistratura. E aí eu tinha combinado com o Paulo dele fazer as perguntas, que são perguntas dos colegas de uma maneira geral, espalhado pelo Brasil, mas como os colegas estão mandando perguntas online, eu acho legal a gente privilegiar nesse momento o colega que está assistindo, né? Com certeza. Pois é. Até porque, assim, eu achei 2 colocações assim, bem legais, sabe, Paulo? Eu não me lembro exatamente se está no nosso hall de pergunta, que é o seguinte... assim, eu vou até deixar as minhas perguntas para o Antônio Humberto, as minhas colocações, para um segundo momento, uma segunda live, um segundo encontro, né? Porque realmente o Antônio Humberto levantou questões que eu também não tinha parado para pensar, que é o 467, por exemplo, né? Então, agora eu já vou ficar esperta no despacho, vou acabar aqui, já vou para o PJE mudar meu despacho para lembrar do 467. Mas nós temos aqui 2 colocações, uma da Regina Rodrigues Urbano, ela não colocou o TRT, ou eu não peguei aqui o TRT, que é a Silvana que está passando para mim. E do Maurício Souza, que é o nosso colega Berzotti, que é do TRT 15. Grande né? Maurício. Então, vou passar para vocês. A outra colega eu não estou me recordando, mas enfim. Mas eles colocaram 2 questões, Antônio Berto e Cairo, que são questões que no Rio de Janeiro a gente já começou a conversar, também nos nossos grupos, nas associações, que é o seguinte, um dos questionamentos, que é o do Maurício, é se vocês entendem que essa ferramenta da audiência telepresencial ou por audioconferência, como o Cairo colocou, eu também já vou mudar a minha terminologia, porque eu achei interessante a colocação do Cairo, se ela veio para ficar, se mesmo depois do retorno da audiência física, se nós vamos continuar fazendo audiência por telepresencial. Eu, particularmente, vou continuar, já vou colocar aqui a minha opinião, porque eu já estou fazendo desde o início, logo depois do Cairo eu comecei, né? Eu assisti uma audiência do Cairo, uma das primeiras dele,
E eu acho que ela é profícua, pode resolver, e muita coisa a gente consegue resolver por videoconferência. O que acontece no Rio de Janeiro deve acontecer nos outros estados também. A distância geográfica aqui na capital, né, que é o Rio de Janeiro. Nós temos bairros adjacentes que as pessoas levam 2, 3 horas para chegar na capital, né, e tudo é concentrado na capital, porque a estrutura aqui no Rio de Janeiro é assim. Então, assim, os advogados estão elogiando muito isso, o fato deles precisarem levar 2 horas de carro para chegar na capital e poderem fazer audiência. Então, eu particularmente entendo que pode continuar, o fato de a gente voltar fisicamente não significa que a gente pode suspender esse mecanismo dessa audiência, mas a gente vai ouvir vocês também. E outro questionamento, que é da Regina, eu também achei interessante, que também é uma questão que a gente está discutindo no Rio de Janeiro, é da possibilidade, quando a gente retornar fisicamente, isso já vai acontecer, né? Talvez no próximo... Cada estado vai retornar num momento diferenciado, porque a pandemia produz efeitos diferenciados em cada estado, né? Mas quando a gente retornar fisicamente, logo após o retorno, a audiência, como o Caio colocou, ela não vai voltar automaticamente, ela vai ter toda uma logística diferenciada para voltar. E a Regina pondera, e eu concordo com a ponderação dela, se é possível, por exemplo, no fórum, a gente ter o espaço da nossa sala de audiência continuar, mas para aquele que não tem condições ou não quer, né? Porque são 2 momentos. Alguns não têm condições e outros simplesmente não querem, pelo medo, pela ansiedade ou porque sempre tem aquela angústia de que a testemunha vai mentir, que vai estar no teleprompter, enfim, aquelas situações que a gente já escutou. Então, a Regina coloca que ter esse espaço para receber essas pessoas, e aqui no Rio a gente chamou isso de audiência híbrida. Viu, Antônio Berto? A gente está criando essa expressão, um colega criou, eu achei ela interessante, que aquele que não quer ou aquele que não tem condições de participar de uma audiência por videoconferência, ele vai ao fórum, porque o fórum vai abrir mês que vem, agosto, né? Mas aquele que pode ficar na videoconferência vai ficar, inclusive o juiz, né? E a outra parte, se quiser. Eu, por exemplo, entendo que isso vai começar a criar a quebrar a resistência dos advogados, porque a resistência é maior do advogado, não é da parte. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente está sentindo isso, né? Tem muitos colegas fazendo audiência por videoconferência. Processo mais simples, enfim, agora que a gente vai começar na instrução, no final de junho para julho, né? Vamos tentar a instrução. E aí essa é a questão da Regina, né? Se vocês acham possível a gente fazer esse tipo de audiência, deixar um espaço para a testemunha. Por exemplo, se o problema é a testemunha vai para o fórum, mas todo mundo continua online. Mas lá no fórum vai ter alguém, diretor de secretaria, enfim, aquele que estiver na secretaria, porque vai ter um trabalho de servidores de forma residual, né, com percentagem, cada tribunal vai fazer a sua estratégia, né, para retorno, e aí deixar um espaço reservado para testemunho ou para o advogado que diz que não tem condição, porque não tem internet, porque não tem computador, não tem... Essas 2 colocações são colocações que vieram pelo chat, né, e aí eu vou passar a palavra... Tá, Paulo? Vou passar a palavra para o Antônio falar sobre essas 2 situações que vieram do Maurício e da Regina. E se a gente tem horário para acabar, infelizmente, a gente só tem mais 20 minutos de live. E aí, se vocês puderem ser rápidos, a gente ainda faz a pergunta do Paulo, que provavelmente deve ser coisa de testemunha, porque é a grande angústia, né? O nosso calcanhar de Aquiles, nosso trabalho. E aí a gente resolveria isso exatamente com o que o Caio falou, que é a boa-fé. Né? Se a gente presume boa-fé, a gente presume boa-fé presencialmente, a gente presume a boa-fé, não importa o espaço que você esteja, seja físico ou cibernético. A boa-fé é boa-fé. Né? Então, ela não muda pelo espaço. Mas a gente tem que criar essa cultura. Eu acho que é uma cultura que a gente... E outra coisa que eles colocaram, já ia esquecer, que o Antônio Berto colocou, né? Se esses procedimentos, né, que ele chama de rito emergencial, e também é uma expressão muito boa, muito feliz, se pode continuar depois do fim do momento pandêmico, porque o nosso corregedor-geral já disse que não. Tem uma live que eu fiz com ele, ele diz que não, que esse momento do artigo 6º, do ato 11, artigo 6º, é só para o momento pandêmico. Depois volta tudo para a audiência, a gente continua fazendo tudo na audiência. 3 colocações. Se a gente vai poder continuar, o Antônio Berto já citou isso, a questão do espaço físico da audiência, né, de fazer uma audiência híbrida no início, e a questão do Maurício, se isso veio para ficar, se a gente pode continuar fazendo audiência telepresencial mesmo depois do retorno físico. Então, 5 minutos para o Antônio Berto. Vamos tentar. Tá, joia, claro. Acho que talvez não precise nem disso. Veja bem, em relação ao se veio para ficar, é natural que muitas das reinvenções que nós tivemos, fomos obrigados a passar, a conceber, elas vêm para ficar. Mas eu queria pontuar só o seguinte, que não me parece razoável supor que nós possamos substituir as audiências presenciais completamente pelas audiências telepresenciais.
E isso por uma razão muito simples. Uma das coisas que mais notabiliza a Justiça do Trabalho não é só a sua rapidez, mas é exatamente essa sua aproximação em relação à população como um todo. E é diferente, evidentemente, do mesmo jeito, Cláudia, que é muito bom estar com você, estar com o Paulo, estar com o Zé Cairo remotamente, mas é completamente diferente se estivéssemos juntos, dividindo uma mesa redonda, tratando disso, né? Esse tete-a-tete, essa presença humana, o calor, me parece importante e facilita a interação, facilita a conciliação. Então, não me parece razoável supor que nós possamos simplesmente migrar do modelo que tínhamos para esse novo modelo. O que eu advoguei e continuo advogando é que tem certas situações que me parece que podemos expandir, ir um pouco além daquilo que a Corregedoria já sinalizara, sem que haja nenhum prejuízo para isso que eu estou falando. Matérias puramente de direito, matérias exclusivamente documentais, matérias em que os réus não estejam em lugar conhecido, me parece que não fazem sentido nenhum de terem audiência. Então, por isso que me parece razoável a manutenção da experiência, mas não em substituição às audiências presenciais. Quanto ao rito, a mesma coisa eu poderia dizer, né? O rito ele depende exatamente da necessidade da audiência. Então, consequentemente, ele foi concebido para ser emergencial, mas acho que ele pode ser amplificado além daquilo que a recomendação 1, que é a mais recente, de 2019, sinaliza, ou seja, para essas causas em que a audiência passa a ser algo absolutamente supérfluo. O meu critério seria basicamente esse, da utilidade ou inutilidade da audiência. Alguém chamou, isso acontece. Desculpe, eu acabei não anotando aqui. A outra pergunta era sobre... Híbrida. Se híbrida mais adiante. Eu não sei quem clonou quem, mas eu também tenho utilizado essa expressão. Embora a rigor, ela não é exatamente híbrida, porque presencial toda audiência é, né? O que caracteriza a telepresencialidade é exatamente o fato das pessoas que estão participando estarem em lugares diferentes. Ela é híbrida no sentido de que não estarão mais as pessoas totalmente em suas casas ou escritórios. Algumas delas estarão no foro da Justiça do Trabalho. É nesse sentido. E a própria Resolução 322, ela sinaliza nesse sentido, que, havendo a retomada gradual das atividades presenciais e para evitar a aglomeração, nós poderíamos resolver o problema daquelas pessoas que têm impossibilidade técnica e prática de participar de audiências, aquela pessoa, por exemplo, que não tem celular ou celular que tenha sistema de transmissão de som e imagem. Então, para essa pessoa, haveria a possibilidade, então, dela comparecer ao foro e participar da audiência concomitantemente com outras que vão estar de forma remota. Agora, uma última coisa que eu queria colocar, ainda dentro dessas perguntas, a questão do veio para ficar quanto às audiências por videoconferência. Márcia, nós temos, Cláudia, né, Cláudia Márcia, temos duas possibilidades muito interessantes que nós estamos explorando muito pouco. Primeiro, a questão da carta precatória inquiritória. Com a audiência por videoconferência, ou audiência telepresencial, como também eu prefiro chamar, nós não precisamos mais da carta precatória inquiritória. Eu precisaria de uma carta precatória intimatória, ou seja, uma carta precatória apenas para que o juízo do deprecado convocasse a testemunha para comparecer ao prédio da Justiça do Trabalho no mesmo horário e dia da audiência de instrução no juízo do deprecante para que houvesse a oitiva simultânea em sistema telepresencial. Isso é um ganho enorme, porque a posição do juiz deprecado é muito estranha, é muito incômoda, porque a gente está instruindo um processo como juiz deprecado, muitas vezes sem a mínima ideia do que é a realidade daquele conflito. Então, o juiz, nós valorizaríamos aí ao máximo o princípio da mediação. E uma última coisa, Márcia. Uma das coisas que mais perturba a Justiça do Trabalho, e quem pensa no processo de trabalho, é a tal da regra do artigo 651 da CLT. A incompetência territorial em função do lugar da prestação de serviço. Nesse caso, o próprio CPC estabelece, lá no artigo 385, parágrafo 3º, a possibilidade de que os litigantes sejam demandados e demandados sejam ouvidos por videoconferência. Então, veja a situação. Alguém trabalhou aí no Rio de Janeiro e, por conta própria, precisou mudar por uma oportunidade de trabalho para Florianópolis. Não faz sentido exigir que esse trabalhador proponha a sua ação no Rio e tenha que comparecer ao Rio de Janeiro para a audiência. Então, agora, com o PJ é muito simples, ele pode procurar um advogado em Florianópolis, o advogado ajuizar a sua ação de onde estiver no Rio de Janeiro
e já solicitar na inicial, considerando a impossibilidade econômica de deslocamento, que aquele reclamante seja ouvido por telepresença também, por videoconferência. Nesse caso, o juiz marcaria a audiência e solicitaria ao juízo, a um dos juízos deprecados, né, ou por auxílio direto, ou ao juiz de cooperação, ou ao diretor do foro, isso pode ser viabilizado de vários modos, que o reclamante comparecesse naquele dia e hora para ser ouvido, evitando assim o arquivamento e também podendo ser interrogado na instrução. Então, temos grandes ganhos potenciais por essa experiência que tivemos que passar na marra por conta das necessidades da pandemia. Eu, há quase 2 anos, não peço CPI, eu sou titular da vara, eu escuto testemunho por hangout, né? A primeira audiência, a parte requer a expedição do CPI, eu peço para mandar um e-mail, eu mando um convite, na próxima audiência eu escuto todas as testemunhas, uma por hangout, já fiz até a cariação, né, por hangout. Todo mundo, enfim, é possível, né? A gente não... Enfim, vou passar a palavra para o Cairo. Os colegas que estão participando online, eu agradeço muito a participação, estão continuando com alguns questionamentos. Infelizmente, a gente não vai conseguir sanar todos. Por exemplo, a Regina está preocupada com a questão da nulidade, se a internet cair. Né? São todas questões que eu respondo muito no Rio de Janeiro, porque eu comecei a fazer audiência muito cedo. E eu falei, gente, é a mesma coisa que acontece na parte física, né? Quando tem a parte física, a testemunha falta, não pôde ir, alguém passou mal, tem que ir embora, às vezes o advogado está em outro lugar, a gente adia. A internet caiu, a gente vai adiar a audiência, sabe? Não tem, assim, não é tão diferente quanto a gente pensa, né? Só que a gente vai fazer isso tudo online. A gente está online, alguém caiu, não voltou, eu já tive isso. A pessoa caiu, não voltou. Eu suspendi, puxei a outra, fiz o pregão da outra, depois o advogado retornou e a gente continuou fazendo audiência, porque ele teve problema na internet, isso é perfeitamente compreensível, né? Então, eu vou passar a palavra para o Cairo antes da gente encerrar, e para ele fazer essas considerações, já pedindo desculpas a outros colegas que estão falando de registro de sentença parcial, PJE, são tantos questionamentos que estão vindo aqui online, que infelizmente a gente não vai conseguir exaurir, mas já fica a dica para mim e para o Paulo Dornelles para a gente retomar esses assuntos, né? Os nossos associados da MB, num outro momento, e um momento até mais participativo, menos expositivo e mais participativo, para a gente tirar dúvida. Então, vamos lá, Cairo, os seus 5 minutos, praticamente finais. Né? A gente pensa que vai demorar, mas passa muito rápido. Muito rápido. Sim, essa pergunta aí eu chamo um fenômeno do legado do processo decorrente da pandemia. Nós, os juristas, a gente gosta já de batizar as coisas, né? Quando surge uma coisa nova, direito do trabalho de emergência, procedimento de emergência, legado do processo, a gente gosta muito de fazer isso. Principalmente eu gosto de fazer muito, batizar esses novos procedimentos aí. Mas, com certeza, vamos sim ter um legado em relação a isso. Como você falou, você já ouvia testemunha por Hangouts, eu ouço muito por WhatsApp, porque o WhatsApp já era uma ferramenta mais difundida, mais democrática, as pessoas já têm. Há 6 meses, antes da pandemia, eu ouvi uma testemunha que ela estava na Holanda, e aí, se fosse depender de uma carta rogatória, ela nunca conseguia ser ouvida. Em relação às cartas precatórias, aqui no TRSP5, nós há mais de um ano já não mais expedimos as físicas. Nós já temos todos os equipamentos, as unidades, os fóruns, eles são preparados já para ouvir a testemunha. No caso, a testemunha é convocada para ir lá na sede da Justiça do Trabalho, na qual ela reside. Esses exemplos que o Antônio Alberto falou aí, a gente já aplica aqui da desnecessidade da audiência, conferindo mais aquela sobre o mito da audiência, que na realidade não existe. Se o processo não tem prova, a testemunha vai ser produzida, só é prova documental, não tem sentido fazer audiência. Mas além dos exemplos que ele deu, tem um que a gente às vezes passa despercebido, principalmente em relação aos colegas que trabalham nas grandes cidades, porque no interior, às vezes, a sede da vara, ela dista a 200 quilômetros aqui na Bahia, lá, por exemplo, tem cidades que distam 300 quilômetros da sede. Então, nessa situação aí, a gente poderia pensar em utilizar a audiência por a telepresencial por conta da necessidade do deslocamento que a parte teria que vir. E imagina aquelas situações de revelia, aquelas situações, contas de arquivamento que tem que renovar. Então, a gente manteria, claro, a presencial como regra, mas a gente já vislumbraria várias possibilidades de a gente utilizar a telepresencial como exceção, como o nosso colega Antônio Berto
ele mencionou. Então, eu acho que sim, que tem a possibilidade, inclusive em relação à híbrida, né? Esse termo agora vai permanecer, a audiência híbrida, metade presencial, metade telepresencial. A própria resolução do CNJ, a última, né? Parece que a 322, ela fala expressamente sobre essa possibilidade. Então, em algumas situações, eu acho que essa híbrida ela vai ficar como legado, sim, desse período da pandemia. Eu vou te dar a palavra para você fazer. A gente não vai conseguir fazer aquelas considerações finais, que a gente repassa a palavra para o nosso convidado, né? Essa live está muito informal, né? Não está muito seguindo aquele rito de lives normal. Eu quero dar a palavra para o Paulo para ele fazer aí uns 2 minutos de considerações finais, porque a gente tem um tempo aqui e eu já estou preocupada com o tempo. É muito breve, Cláudio. Eu acredito que nós vivemos, isso é muito claro, um momento de transição no geral e um momento mais intenso de transição por causa do coronavírus. Isso é muito claro. E, com certeza, algumas das medidas que nós adotamos agora podem continuar depois. Na Justiça do Trabalho, a gente sempre se adaptou e, às vezes, se adaptou sem nem perceber. Até pouco tempo atrás, a defesa ainda estava expressa na lei que era oral, né? E a gente aceitava naturalmente uma defesa escrita, né? Porque tudo mudou, porque as demandas mudaram, são mais complexas, tem mais pedidos, etc. Me parece que esse momento nos faz refletir sobre a necessidade, sem dúvida alguma, que ambos os nossos excelentes expositores trouxeram, de colaboração. Eu digo também um pouco de humildade, de reconhecer que é um momento difícil, que é um momento de transição, que é um momento de reflexão. Então, o que para mim me parece que no futuro nós vamos ter, com certeza, eu gostaria de retornar às minhas audiências presenciais. Eu gosto de apertar a mão de todos os que comparecem na minha sala de audiência, quase quebro a mão deles, coitados, porque eu gosto desse contato físico, eu gosto de olhar nos olhos, eu acho que é isso que a gente quer voltar também a ter. Nesses casos que forem necessários, com certeza a gente pode usar esses instrumentos e deve usar esses instrumentos até para dar efetividade ao processo. Mas no futuro, eu vejo um futuro, claro, de normalidade, de volta ao que nós fazíamos antes, de volta a uma vida tranquila, serena, normal. E durante esse processo, com certeza, com colaboração, ouvindo, ponderando, com cautela, com bastante lealdade com todos, né, com a participação de todos, com certeza. Nós vamos superar essa, nós vamos voltar à normalidade e nós vamos ter momentos de muita alegria com essa experiência que nós tivemos nesse momento, né, de efetividade. É isso, Cláudia. Obrigada, Paulo. É complicado, né? A gente está realmente vivendo uma questão muito diferenciada. Essas lives, a gente fica assim, as lives estão sobrecarregando, tem muita live, todo mundo reclamando, porque realmente há um número muito efetivo de lives. Mas assim, é um momento que a gente tem para conversar, é um momento que a gente tem para convidar pessoas, né, do nível do Antônio Berto, do José Cairo, né, que colocaram o tempo deles aqui de 1h30 para conversar com a Escola Nacional de Magistratura e com os associados da MB. Então, isso é muito importante, que esse é um momento, essa é uma tecnologia que a gente tem que utilizar. Então, nós vamos desdobrar isso. Vou falando aqui para os associados que estão nos acompanhando aqui online, Maurício, Caio, Carlos, tem várias pessoas conversando aqui no chat, e nós vamos desdobrar isso, porque eles estão colocando, Caio e Antônio Berto, assim, como é importante a gente trocar informações e nos apoiar. Né? Então, a live é isso, né? É o momento que a gente tem para ouvir o outro, aquele que está com mais experiência, como o Antônio Berto, que já se dedicou ao estudo acadêmico sobre isso, o cara que começou a fazer audiência. Mas os colegas que ainda estão no início, né, eles têm angústias também. Então, esse é o momento da gente partilhar isso. Né? É um momento de solidariedade acadêmica. Né? A gente está falando muito desses momentos diferenciados, e a gente está no momento de solidariedade acadêmica. Então, a AMB, né, por meio da Escola Nacional de Magistratura, né, ela está inserida e ela está preocupada com esse momento de solidariedade. Esse momento de solidariedade é a gente partilhar os nossos anseios, partilhar as nossas angústias. E nós queremos aqui oficialmente agradecer a Escola Nacional de Magistratura, agradece muito, muito mesmo ao Antônio Berto de ter colocado esse tempo à nossa disposição, ao Caio também, né, que a gente, não só esse tempo, mas o tempo que a gente perde nos WhatsApp, né, que o Paulo Burnett passa um WhatsApp para um, passa para outro. É o tempo da nossa vida que a gente deixa de estar no PJE para a gente estar tratando dessa live que acabou de acontecer, que está sendo concluída agora. Então, em nome da Escola Nacional de Magistratura, em nome do desembargador Caetano, ele não conseguiu voltar, ele ainda está lá no outro evento cibernético dele, já passou um WhatsApp aqui para informar, pedindo desculpas ao Antônio Berto, pedindo desculpas ao Caio, que ele não retornou para lá para fazer o encerramento. Então, em nome dele,
eu agradeço muito vocês terem participado, já fica aqui o convite para próximos, a gente vai desdobrar isso, porque os questionamentos começaram a surgir, né, a partir do momento que a gente começou a fazer, a aplicar o rito emergencial e também a fazer a videoconferência. Então, os associados da MB, né, os juízes do trabalho que são associados da MB, fiquem tranquilos, né, e a gente está aqui para receber sugestões de vocês, né, peguem os nossos contato da MB, para que a gente possa desdobrar isso com mais momentos em que a gente possa partilhar as nossas dúvidas, né? Então, em nome da escola, agradeço a todos. Não vou conseguir voltar a palavra para vocês para considerações finais, mas fica aqui o agradecimento. O agradecimento ao meu coordenador adjunto, Paulo Dornelles, por todo esse empenho que ele está, né, que ele está nesse momento junto com a escola, né, e trabalhando junto comigo, né, em relação às demandas específicas da Justiça do Trabalho. Nós somos os representantes da Justiça do Trabalho. Eu e o Paulo Dornelles somos os representantes na Escola Nacional de Magistratura. Portanto, colegas associados, demandem, perguntem, critiquem, elogiem o nosso trabalho. Nós estamos aqui para ouvir. A MB está aqui para ouvir o associado e a MB está aqui para ouvir também o juiz do trabalho, o desembargador do trabalho, o ministro do TST, que também temos associados ministros, né? Então, a casa está aberta, sempre esteve, nunca esteve fechada, mas nesse momento que é mais angustiante, mais de isolamento, a gente quer estreitar mais ainda os laços com os juízes do trabalho. Então, fica aqui a palavra da Escola Nacional da Magistratura, sei que é a palavra da nossa presidente Renata Gil também, né, que esse espaço cibernético seja mais utilizado. Agradeço a todos vocês, agradeço à escola pela possibilidade, né, Paulo? São muitas lives que a escola faz e nós colocamos a nossa live trabalhista também na programação da escola. Agradeço a todos os colaboradores da Escola Nacional de Magistratura, Silvana está presente, Lucinalva, Renata, todo esse apoio logístico, porque elas que fazem todo o apoio e que nos auxiliam para que isso pudesse ser concretizado. Então, eu encerro agora a nossa primeira live, né, nossa primeira live trabalhista com Antônio Berto, José Cário Júnior, e prometemos que vamos fazer tantas outras quanto necessárias, a gente só precisa agendar. Aí precisamos que vocês participem, né, nos demandem. A gente está aqui só representando, né, eu e o Paulo Dornelles estamos aqui representando toda a magistratura trabalhista, que a gente engloba as três esferas. Tá? Muito obrigada e um bom dia a todos, muita sorte para todos nós. Estamos aqui trabalhando, o Poder Judiciário, principalmente a Justiça do Trabalho, né, trabalhando em prol da sociedade, prestando a jurisdição, que é para isso que a gente existe. Tá? Bom dia a todos e bom restinho de semana. Bom dia a todos. Eu acho que ele vai dar o comando de encerrar isso. Não tem isso, né?